Pessoal, esse vídeo que vocês vão assistir é a ministração sobre restauração da alma. Estaremos estudando isso no trimestre até o final do ano. E em tempos de muito sofrimento, muitas pessoas têm sido afetadas. E nessa palavra eu trago para você o conceito de alma e como fazer para ter uma alma curada pela palavra do Senhor. Deus abençoe. 1 Tessalonicenses 5 e 23, para nós fundamentarmos na Escritura aquilo que vamos ensinar nesta manhã. A revista ela não é fruto de um pensamento humano, de uma ideia de um homem, né? Eu acho que eu devo escrever sobre isso, eu acho, não. A revista ela é fruto de uma mensagem essa extraído da palavra de Deus. Por isso que toda lição ela tem o texto áureo, tem a verdade prática ou aplicada, e ela tem os textos de referência, que são o fundamento para aquilo que vamos ensinar, são a base para o que vamos ensinar. Porque o mundo está cheio de achismos, né? Todos nós achamos alguma coisa acerca de qualquer assunto. A gente acha sobre a ciência, sobre a política, sobre a sociedade, a gente acha sobre as pessoas e emite opinião sobre os outros, né? Mas não é bem isso aqui. O que nós vamos estudar precisa ter uma base, e esta base, ela é a palavra de Deus, porque o mundo se sustenta por causa da palavra de Deus. Bom, talvez não está dando certa projeção. 1 Tessalonicenses 5 e 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz, diga comigo, Deus de paz, vos santifique em tudo. Primeiro, em todo o vosso espírito. Segundo, e alma. Terceiro, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, só com esse versículo aqui, nós podemos trabalhar a lição toda e sobra assunto para mais uma semana, para mais um mês, até o arrebatamento da igreja. Então, este versículo, ele diz tudo aquilo que a nossa lição quer ensinar. O que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, você vai ver que antes disso, nos versículos anteriores, ele vai fazer várias recomendações. E essas recomendações têm a ver com conselhos práticos para que a gente tenha uma vida curada, uma alma curada, uma alma restaurada. Então, o remédio está aqui mesmo, no texto, no contexto, né, do texto que lemos. A gente lê um versículo e o remédio está no contexto, porque ele está dizendo o mesmo Deus de paz. Então, eu preciso entender que Deus é um Deus de paz, não é de confusão, não é de inquietação. Percebe que a Bíblia está sempre dizendo para a gente não andar ansioso, não andar inquieto. Salmo 46, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando, aquieta-te. Existe uma inquietação na alma humana, por várias razões. Então, a humanidade anda inquieta, né? Aquilo que eu disse um dia desses aqui, todos nós já pegamos isso como um chavão. Você pergunta, como está a vida? Estou na correria, né? A gente fala isso. O que é essa correria que a gente inseriu nas nossas explicações e justificativas do dia a dia? É exatamente essa inquietação. Trabalho, atividade, todos nós temos. Isso é para ser executado mesmo. Foi Deus que criou essas coisas dessa forma. O homem precisa trabalhar, o ser humano precisa trabalhar para o seu sustento, para a sua realização. Mas nós não podemos nos inquietar, porque a inquietação traz a fadiga. E a fadiga, ela vai tirando o significado das coisas. Percebe isso? Então, a fadiga, as pessoas estão afadigadas. Por quê? Por causa da inquietação. Então, nós precisamos compreender o que é espírito e alma e corpo para saber onde é que estão localizados esses sentimentos, né? Sentimento esse que vai refletir no comportamento. Então, bom, vamos lá. A necessidade de restauração da alma. Então,
precisamos entender, primeira coisa, que quando a Bíblia fala alma, no português, quando se traduz, você não vai ter necessariamente essa palavra fidedigna na língua original. Mas alma, ela define para nós, quando fala de alma, fala de vida. Por exemplo, hoje na igreja tinha quantas almas? Tinha 50 almas, 50 vidas, 50 pessoas. Né? Em algum momento, a própria tradução fala de alma, mas se referindo ao espírito. Né? A salvação da alma está se referindo a algo espiritual, a algo imaterial. E o que é alma? Onde é que está? Então, é preciso que a gente entenda que a Bíblia ela vem mandando essa mensagem do Velho Testamento. Um exemplo, o tabernáculo, ele tinha quantas partes distintas? 3, não era? O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. O átrio podemos classificar como o corpo, a parte externa. O lugar santo, a alma. E o lugar santíssimo, o espírito. É no lugar santíssimo que estava a arca da aliança, e ali representando o que? A presença de Deus. É ali que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e é ali que Deus mandava a sua glória, no santo dos santos. Então, um homem morto espiritualmente é um homem que não tem contato com Deus. Onde é que Deus estabelece contato, relacionamento com o homem? Através do espírito do homem que nele está. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com quem? Com o meu corpo? Com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, a comunicação com a eternidade, ela se dá no espírito que está no homem. Então, o corpo, ele me dá a noção de quê? De espaço, de localização, de ambiente. Esse é o corpo. A alma me dá compreensão de quem eu sou como pessoa, do ponto de vista da consciência, da afetividade, dos sentimentos, das emoções. O espírito me dá a condição de entender quem é Deus e de onde eu vim e que devo voltar para Ele. É por isso que Paulo escreve dizendo que o homem natural não entende absolutamente nada, não discerne nada, mas o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Por quê? Porque ele não olha de baixo para cima, ele olha de cima para baixo. Quem é espiritual vê todas as coisas na perspectiva de Deus. Então, o mundo está em confusão por quê? Porque o espírito do homem morto nele, ó, adormecido, sem compreensão de quem é Deus e de quem é ele, de qual propósito, ele só consegue ver horizontalmente. Por que as pessoas estabelecem projetos para a sua vida como se nunca fosse morrer? Porque para ele a vida dele é só aqui. Ele não tem um olhar para a vida na ótica de Deus. A Bíblia diz que o caminho da vida é para cima, para se livrar do inferno que está para baixo. Nós estamos aqui num ambiente criado por Deus para a glória do seu próprio nome. E agora, nesta vida, nesse intervalo entre nascimento e morte, nós existimos para quê? Para glorificar a Deus. Então, a revista, o tema vai tratar disso. E Deus, sendo glorificado em nós, na medida que Deus é glorificado na minha vida, isso aqui é uma consequência. Então, a restauração da alma, a cura, ela não vem apenas de um esforço pessoal, ela vem de uma decisão. Amém? João 3, o que está escrito em João 3? Jesus tem um encontro com Nicodemos. Nesse encontro, já é 9h30, mas passa tão rápido. Jesus tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos vai ter de noite com Jesus para conversar acerca de algumas questões. E aí ele pergunta para Jesus, né, algumas coisas, ele dialoga, Jesus fala assim, é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Como é que eu posso? Olha a resposta de Nicodemos. Mas como pode um homem nascer sendo velho? Porque a visão de Nicodemos, ela é, embora ele é o príncipe, né, dos judeus, ele é uma liderança que conhece a Escritura, mas espiritualmente ele está, até aquele momento, sem compreensão
do verdadeiro novo nascimento, da verdadeira vida espiritual. Então, Nicodemos tem de Jesus a resposta. O homem precisa nascer de novo para se tornar homem espiritual. Por quê? Ele caiu junto com Adão, a descendência de Adão é uma descendência caída. Nós somos descendentes do primeiro homem, e é uma descendência caída da graça de Deus. Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, como que Deus providencia essa salvação? Através da pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo que vamos aprender aqui nos remete a Cristo. Então, por que a alma humana precisa ser restaurada? O nosso ponto de partida é o que eu já trouxe, é conhecer a estrutura do ser humano. Então, através do corpo, eu já disse que eu tenho noção de espaço. Mas aqui, na ordem, né? Ele coloca primeiro alma, mas eu vou fazer aqui uma breve inversão, começando pelo corpo e terminando no espírito. Então, o corpo, ele me dá noção de espaço, né? Eu sinto em mim aquilo que é reflexo da vida horizontal aqui. A alma, ela está onde? A alma, ela está no corpo e no espírito. É quem faz a ligação entre corpo e espírito, percebe? Um dia alguém perguntou, pastor, como que fica essa situação? Porque o corpo vai morrer. Por que eu sinto no corpo não só os ataques nele, mas eu sinto os ataques também intangíveis? Por exemplo, se alguém xingar você, se alguém te maltratar, você vai sentir mal com isso, sim ou não? Por que você sente mal? Eu não toquei em você, mas eu feri você com palavras. Então, eu feri você em que campo? Nas emoções. As emoções estão localizadas onde? Na alma. Ok? Vamos agora para o campo espiritual. A Bíblia diz que no céu vai haver alegria, sim ou não? O que é alegria? Não é um sentimento? Tristeza também não é um sentimento? Então, quem é que vai estar presente na eternidade com o Espírito? Não é a alma? Então, a alma é que traz para nós, tanto no corpo como no Espírito. Por exemplo, por que você vem num culto e levanta a mão e chora e alegra e manifesta? O Espírito te dá consciência de quem é Deus. A alma, ela vai sofrer o reflexo da consciência do Espírito, da decisão tomada de adorar a Deus. Então, a adoração, ela vai provocar na minha alma o quê? Boas emoções. Ela vai refletir na minha alma, que vai desencadear onde? No corpo. Então, eu estou em oração. Por que eu oro? Porque eu sei quem é Deus. Conversão espiritual. Eu nasci de novo. Então, as minhas emoções vão ser canalizadas para a minha vida espiritual. Aí, isso vai refletir onde? No meu corpo. Por isso que Paulo está dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Espírito, alma e corpo. A alma, ela está no centro das emoções. Ela tanto pode fortalecer, não é nem fortalecer, ela vai promover bons sentimentos ao homem espiritual ou ao homem material. Não tem esse negócio que as pessoas falam assim, mas eu faço isso porque eu gosto, aí. Eu me sinto bem fazendo. Eu sempre brinco, cuidado com o que você sente, né? Não ande pelo que sente, ande pelo que você sabe e pelo que você conhece na palavra de Deus. Por quê? A mesma alma que faz você se sentir, às vezes, bem, fazendo coisas que não agradam a Deus, é a mesma alma que vai fazer você sentir bem, fazendo aquilo que agrada a Deus. Ok? Então, eu preciso entender, tá? A minha alma está promovendo estas emoções, mas estas emoções, elas vêm de onde? Qual é a cadeia disso? É porque não tem um quadro aqui para a gente escrever, mas percebe o seguinte, os terapeutas trabalham com o comportamento humano, correto? O comportamento humano. A ciência trabalha, nós trabalhamos. Eu parto do princípio do comportamento, para você entender. Agora, o comportamento, ele é um reflexo de quê? Da alma. Mas a alma é dividida em alguns campos. Qual o campo da alma? Das emoções, correto? De acordo com as suas emoções, você não fala, hoje eu estou numa deprê, né? O pessoal até abreviar assim, e de forma carinhosa chama a depressão. Eu me ensino numa deprê, hoje eu estou para baixo. O quê? Você é o mesmo corpo, você está do mesmo jeito. O que aconteceu com você?
mente, alma, coração, correto? Então, isso vai refletir em você, no seu comportamento. Então, primeiro, comportamento, certo? O indivíduo se comporta, mas ninguém é isento. Ele se comporta de tal forma, por quê? Não tem pessoas que são agressivas, outros mais comedidas? Então, ele se comporta por causa das suas emoções. Augusto Cury escreveu sobre isso, certo? Ele fala das emoções e faz uma viagem nisso. Bacana o que ele escreve. Mas é só isso? Não. Tem emoção isenta de desejo? Por exemplo, o que é frustração? Frustração não é exatamente a tristeza por não alcançar um determinado desejo? Então, esse desejo desencadeia onde? Nas suas emoções. Tem gente que todo dia mais frustrada. Eu queria trabalhar só home office, entendeu? Eu não queria ir para o serviço. Ele está frustrado porque tem que ir para um trabalho que ele não gostaria de ir. Correto? Pessoas estão frustradas com a família que tem. As frustrações, os motivos são diversos, mas frustração é frustração. Então, percebe que o seu corpo e, consequentemente, o seu comportamento vai ser o reflexo das suas emoções. Mas percebe que não tem emoção isenta de desejo. Correto? Vamos dar mais um passo para a gente entender isso aqui? Então, comportamento, emoção, desejo. O que está por trás de todo desejo? As crenças. O que você acredita define o tipo de desejo que você vai ter. A Bíblia diz assim, lá em Tiago: sujeitai-vos, pois, resisti, e ele fugirá de vós. Ou seja, na medida que eu me sujeito a Deus, consciência espiritual, Espírito de Deus testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Eu vou canalizar a minha vida para buscar ao Senhor. Aí o que está escrito no texto? Que santificar. Santificar é isso, é submeter-me diariamente à palavra de Deus, em oração, em jejum, em renúncia. Por que eu faço isso? Por imposição? Não. Eu santifico porque eu tive a compreensão de que agora eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu vou viver em novidade de vida. E essa novidade de vida, ela começa com o nascimento espiritual que Jesus falou para Nicodemos. Então, eu tenho consciência espiritual, eu tenho emoções como reflexo dos meus desejos. Tem um provérbio chinês que diz assim: cuidado com o que deseja, né? Porque os nossos desejos podem nos levar à ruína, pode nos destruir, pode acabar com a nossa vida. Então eu preciso, por que a Bíblia fala lá em Gálatas 5, 22, sobre o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Aonde é que está a relação de amor? Está no meu espírito com Deus, na minha consciência de quem é Deus. Essa consciência de quem é Deus e o quanto Ele me amou, vai agora desenvolver em mim o quê? Paixão por Deus, entrega. Por que eu dobro os joelhos e dedico tempo a Deus? Porque eu reconheço que Ele me amou de uma forma que eu não merecia. Então eu respondo com gratidão a isso. Consequentemente, o que? A minha alma vai sendo curada dos maus desejos, das emoções ruins. E eu vou cada dia submetendo a minha alma ao Calvário e canalizando ela para o Senhor. Um dia eu falei uma frase, até algumas pessoas ficaram confusas, sobre a questão da conversão da alma, né? E eu queria explicar isso aqui. A conversão, ela é espiritual. A alma, ela estará sujeita ao que você decidir. Se você, mesmo sendo uma pessoa espiritual, você decidir a não orar, a não jejuar, o que vai acontecer? Você vai começar a sentir vontade de fazer coisas que não tem nada a ver com o espiritual. Então, na medida que eu sacrifico-me, eu estou sacrificando o que? A minha alma, os meus desejos. Entende? Então, as emoções, elas são vulneráveis. Então, qual é o endereço da alma? O que Jesus fez com a alma dele? Getsemane. Ele foi para o Getsemane e ele disse o que lá no Getsemane? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. O Cristo,
Ele está falando das emoções. As razões nós sabemos por que ele estava triste. Mas ele fala uma outra palavra. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus ali, ele está encarnado. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Dá para entender isso aqui? O pecado que eu e você tínhamos, ele foi colocado em Cristo, ele assumiu esse pecado. Então, todo tipo de sentimento ruim que tem em nós, afetou a Cristo. Só que em momento algum ele deu lugar ao quê? Às emoções ruins. Ele levou essa alma para o Calvário, para o Getsemane. Getsemane é o lugar da prensa, né? O Getsemane é o lugar de prensar a uva. E a Bíblia diz que ele pisou o lagar sozinho, ele tinha a roupa salpicada. Então o que Jesus fez? Ele sacrifica a sua alma. Então é onde eu pergunto, quando as pessoas se propõem a fazer uma terapia, ele tem que ter muito cuidado com o que esse terapeuta acredita. Porque se você está entregando a sua alma para alguém te aconselhar, e não tem ninguém isento, e é uma pessoa que acredita que você pode viver de acordo com os seus desejos, o que vai acontecer com você? E se você procura uma terapia, porque você já não está bem, é que você já está com a alma em confusão. Aí você vai para um terapeuta que ajuda você, ou que vai estimular você, a fazer coisas que são agradáveis à alma, mas do ponto de vista carnal. Então o que você vai fazer com isso? A alma, diferente do que prega aí fora, a sociedade pós-moderna, ela precisa ser sacrificada, entendeu? No Calvário, no Getsemane. Porque é esse sacrifício que vai fazer o seu homem espiritual. Quer um exemplo aqui? 3 lugares que Jesus frequentou. Getsemane, depois Calvário e depois o túmulo. Então, no Getsemane, nos traz a mensagem de quê? Ele sacrificou a sua alma. No Calvário, o seu corpo foi morto. E no sepulcro, ele ressuscitou glorioso. Então, para ver glória, é preciso passar por este processo. Agora, nós não precisamos passar literal como Jesus passou, mas precisamos passar do ponto de vista da renúncia. Eu preciso renunciar à minha vida e viver a vida do Cristo. A graça, na verdade, ela é mais desafiadora para nós do que a lei, não é verdade? A lei você tinha código, tem que cumprir isso aqui. Na graça não, Jesus chegou, é aquilo que eu disse outro dia sobre porteira, né? As ovelhas estão dentro de um curral. E os fariseus estavam fazendo isso, só prendendo as ovelhas, segurando, né? Com dogma, com doutrina, com costume. E Jesus falou, não, pode abrir a porta. Pode abrir a porta do curral, porque eu sou a porta. É por mim que as pessoas vão entrar e sair e achar pastagem. Então, Jesus nos libertou. Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não põe cerca em volta da gente. Não. Agora, por que eu faço isso em direção a ele, esse movimento? É um movimento de gratidão. Então, para a gente partir para o ponto 2 aqui. Espírito, alma e corpo. Está claro isso aqui? Alguma dúvida se um dia alguém perguntar para você lá no seu trabalho, como é que é esse negócio? Quem é que salva? É o espírito, a alma ou o corpo? Aí eu respondo com o túmulo. Quando as mulheres e os discípulos foram no túmulo de Jesus, o que acharam lá? Só os lençóis. O corpo estava ali, então o seu corpo vai para o céu também, só que não nessa matéria. Ele vai sofrer um processo de mudança e vai ser glorioso. Então é o espírito, alma e corpo que vai, como Jesus foi. Ele é o nosso modelo. O corpo de Jesus não ficou. Não foi só o espírito e a alma que foi. Ele foi integral, ok? Agora, Deus quer levar você para o céu. Esse é o propósito de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui com a igreja? Trabalhando como servos de Deus, como filhos de Deus, ajudando uns aos outros. O que Jesus fez antes de morrer? Lavou os pés dos discípulos. O que é isso aqui? É uma sessão de lava-pés. A caminhada nos deixa com os pés sujos.
Depois de um dia difícil, você trabalhou, você sofreu pressões no seu trabalho, psicológica, emocional, mental, abusos dos mais diversos, você chega um final do dia carregado. Então, o que Jesus fez? Ele lavou os pés. Ele disse, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo, Pedro. Vamos lavar os pés uns dos outros. Ele diz, façam isso. Então, aqui, como igreja, a palavra de Deus ela é a água que lava. Ela vai nos lavando. Então, após uma escola dessa, você falou, eu saí mais leve. Eu saí com a minha alma mais leve, mais cheia de esperança. Por quê? Porque você sabe que você tem alguém por você ajudando. O Espírito Santo é o terapeuta por excelência. Irmão, o plano da salvação ele é maravilhoso. Deus providencia a salvação a partir dele. Jesus morre, ressuscita, e ele diz, eu vou mandar outro Consolador. Jesus era o terapeuta, era o discipulador, era o mestre, era o amigo, era o irmão chegado dos discípulos. Ele falou, mas não vou deixar vocês só. Eu vou mandar outro Consolador que vai estar com vocês e que vai cuidar de vocês. Sabe o que você mais precisa, e eu, para curar a nossa alma? Do Espírito Santo. Você sabe por que a maioria dos cristãos estão doentes? Porque não conhece o Espírito Santo. E o Espírito Santo está revelado na Escritura. Então tem muita gente querendo mágica. O Espírito Santo não é mágico. O Espírito Santo, ele é o Consolador. E ele veio para ficar com a igreja para sempre. Ele não vai embora, ele está conosco. Não existe terapia melhor do que a oração. Não existe. Não existe terapia melhor do que a oração. Oração é conversa. Agora, sabe qual é o problema? Pastor, mas eu não... É porque a gente não acredita. Às vezes a gente acredita no culto coletivo, na palavra ministrada por um pastor, por um pregador, mas dentro do seu quarto, sem ninguém estar vendo, sem você sozinho conversar com o Espírito Santo, eu parece que estou ficando louco, né? Mas é bom conversar com o Espírito Santo. Dialogar com ele, pegar a Bíblia e começar a ler, cantar os salmos. E a Bíblia é maravilhosa porque ela é completa, ela é um manual de cura, de libertação. Ela é um manual de cura e de libertação. Eu digo sempre para as pessoas que a gente atende, existe verdade em relação aos terapeutas que eles vão dizer para você, sim, tem muitos conselheiros aí no mundo que vão falar muitas verdades interessantes. Mas eu pergunto, existe alguma verdade que um terapeuta diga para você que a Escritura não já disse? Tem pessoas dizendo coisas que nem ele sabe que está na Bíblia. São verdades importantes. Existe alguma literatura no mundo mais forte do que a Escritura? Então, por que a gente fica buscando soluções aqui e acolá e inventando um monte de coisa? A Bíblia está aqui para nos curar. O tema do trimestre é esse, espírito, alma e corpo. E o texto está dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam pleno, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso andar mais um pouco. Segundo ponto da lição, obra-prima da criação. O comentarista vai trazer aqui que nós somos a obra-prima da criação de Deus. Você fala, se eu sou obra-prima, por que eu sofro? O sofrimento, todos nós sabemos a origem dele. A queda trouxe o sofrimento. Só que Cristo, a morte de Cristo, trouxe a elevação, a salvação, trouxe a libertação. Então, o propósito de Deus, quer dizer, existe um lugar apropriado à nossa estrutura, porque Deus fez tudo isso para a glória do nome dele. Alguém pode ler Colossenses 1,16, ou se puder projetar, não sei se consegue, né? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Isso, toda a igreja lendo, por favor, juntos. Porque... Tá, irmão, se eu acredito na Bíblia, um versículo desse aqui me responde tudo.
ele casado lá com Romanos 11:36, né? Deixa isso aí, só vou citar Romanos. Porque dele, por ele e para ele são o quê? E aqui diz que todas as coisas que há nos céus e na terra foram criadas por quem? Por ele, foi nele que foi criada. E tudo é para a glória dele. Então, nós estamos aqui para uma peregrinação, para cumprir um propósito, mas tudo é para a glória de Deus. Então, olha só, para um cristão que crê na Escritura, ele vai se embaraçar com a teoria de Darwin, com a teoria do Big Bang? Não. Não teve o Big Bang. Bom, se o método que Deus usou foi o Big Bang, uma explosão, ok, mas ele estava presente, realizando esse negócio. Eu não vou me embaraçar com isso. Não, mas o processo... Todas as coisas que há nos céus e na terra foram criadas nele, por meio dele e para a glória dele. Então não há confusão nisso aqui. Seja o que? Autoridades, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então Deus é Senhor do universo. Em Cristo ele lidera todas as coisas, louvado seja o seu nome. Então, o ponto 2 vai falar da bondade, do amor e do propósito de Deus. Agora, por que nós sofremos tanto? Deus criou o homem para cumprir um propósito, esse homem caiu desse propósito, se afastou, e hoje nós somos essa geração caída, essa geração descendente de Adão e Eva. E essa geração, ela sofre os efeitos da queda. E onde é que a gente sofre? No corpo, na alma, na morte espiritual. O homem sofre na sua totalidade. Por isso que o resgate de Cristo ele é total. Só que, enquanto eu estou neste tabernáculo, neste corpo, porque o corpo é o templo, é a morada, é a habitação dessa parte imaterial do homem. E essa parte material tem a alma, que tem aí a sua composição de consciência, desejo, mente, emoções, e é nessa alma que estão os dilemas e o que nós vamos estudar no trimestre. Então, a questão hoje aqui é restauração da alma humana. Então, não pense que a restauração da alma ela é um ato único. Não. Eu pergunto, cristão é acometido de depressão, sim ou não? Sim, é acometido. Você, às vezes, continua crendo em Deus, mas é acometido. Porque o que você precisa entender é que o processo de depressão, ele tem uma causa. O que eu preciso entender? A causa. Com o que eu não estou sabendo lidar? Qual é a situação que está me afligindo para eu entrar num processo de depressão? A depressão ela pode ser de causa orgânica, mas também de causa emocional, de causa espiritual. Por exemplo, um crente, um cristão, que comete uma transgressão, um pecado. Ele continua sendo crente, ele não duvida de Deus, mas ele caiu espiritualmente falando. E ele guarda esse pecado. Salmo 32, abre aí, por favor. Salmo 32. Eu vou responder com a Bíblia, porque a Bíblia é a autoridade para tudo isso aqui. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que é bem-aventurado? Duplamente feliz, né? Pode ir passando. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Ou seja, deixa aí um pouquinho. O espírito não há engano é o quê? Uma pessoa que sabe quem é Deus, que sabe quem é a si mesma, em que não é imputada maldade. Deus não leva em conta o pecado. Vamos para frente. Deus perdoa. Enquanto eu me calei, essa é a parte que eu quero. Quem está dizendo isso? O salmista. Envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. O que ele está dizendo aqui? Enquanto eu me calei por causa do pecado que estava em mim, os meus ossos envelheceram. Eu entrei num processo de profunda dor e tristeza. Quando ele fala envelhecer os ossos, osso é a parte íntima da estrutura. Quem aqui já sentiu como se os ossos estivessem doendo? Né? Um processo... É isto que ele está dizendo. Jó sofreu isso. Vamos lá, próximo versículo. Porque de dia e de noite o que a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Para aí. O que é humor? O sentimento, quando fala assim, fulano está bem-humorado, está alegre. Ele está dizendo, o meu humor e o bom humor se tornou em sequidão. O que é algo seco?
que é estiagem? Aqui a gente não está no período da estiagem. A gente passa por um lugar que é um gramado, um jardim belo, o período de estiagem está tudo morto, triste, sem vida, né? Por causa da estiagem. A estiagem seca tudo. O que o salmista está dizendo é que, enquanto ele não confessou o pecado, e a linguagem que ele usa é essa, a mão de Deus estava sobre mim, isso aí é no tempo da antiga aliança, né? Ele sente o impacto do peso de Deus, né? Não é que Deus está castigando ele, mas é que ele entende que a ira de Deus se manifesta na rebeldia, na desobediência, que o pecado dele fez ele se tornar triste. Mas mesmo triste, ele está escrevendo, aí depois ele vai falar da confissão, da restauração da alegria. Então, a tristeza de um cristão, ela pode se dar. Não é só isso, eu estou falando de causas. Ela pode se dar no campo espiritual. Ou seja, um pecado não confessado, não arrependido, não reconhecido, ele vai gerar tristeza. E qual é a definição clínica médica de tristeza? Normalmente, o médico, quando vai diagnosticar, é preciso que a pessoa sofra de tristeza pelo menos 15 dias consecutivos. A tristeza paralisante, sinais da depressão, falta de vontade de viver, de levantar da cama, quer ficar recolhido, não quer interagir com as pessoas. Então, esses sinais eles precisam ser persistentes, casado com o exame clínico que vai medir as taxas hormonais. Agora, essa é uma causa espiritual que eu estou falando. Mas a causa espiritual, ela afeta o espírito, depois afeta a alma, gerando tristeza. Por quê? Emoções ruins por causa da consciência de pecado e pode desencadear no corpo, afetando os hormônios do bom humor, da alegria, né? É isso que a gente precisa entender. Eu não posso negar os fatores químicos, orgânicos, biológicos, mas eu preciso entender a causa. Agora, ela pode ser uma causa de cunho emocional apenas? Pode. Pode não ser pecado, pode não ser nada. Mas eu falei aqui de frustração. Não é pecado estar frustrado, é natural às vezes você se frustrar. Por exemplo, você é amigo de alguém, confia numa pessoa, gosta dela, e ela te decepciona profundamente, te trai. Você não vai ficar triste por isso? É natural. Tem pessoas que, por exemplo, afastam da igreja porque sofreu uma decepção com alguém dentro da igreja. Então, é uma tristeza que a pessoa sofreu. Ele não está em pecado por isso, mas ele entristeceu. Na medida que ele entristeceu, o que acontece? A alma dele começa, aí a alma vai resgatar o quê? Por isso que você tem que ter cuidado com a alma. A alma vai querer chamar o velho homem de volta. Fala, rapaz, detona com essa pessoa também. Aí você vai ser estimulado a pecar. Onde é que o inimigo vai trabalhar? No campo da alma. É nas suas emoções que ele vai trabalhar, colocando desejos outros. Então, é possível que alguém entre num processo de depressão por causa da alma. Frustração, tristeza. É comum, hoje a gente debateu aqui com a professora Nayane e o psicólogo Marcelo sobre depressão na infância e adolescência. É comum adolescentes ficarem depressivos, porque na adolescência o corpo muda. Então, se olha no espelho, não se reconhece mais, o nariz cresce, o corpo fica desproporcional, né? Fica aquela vara, né? Até o corpo se ajustar novamente, tudo, estabilizar, a fase adulta se redefinir. Então, não precisa, é passageiro isso. Então, existem as mais diferentes causas. E pode ser só física a depressão? Pode. Depressão não é frescura, é uma doença. Pode ser física? Pode. Esses hormônios, os diferentes, o nosso processo químico, biológico, ele foi feito por Deus. Então, não é porque uma pessoa está depressiva por uma causa química que ela está em pecado. Não. Isso é natural acontecer. Por isso que é importante ir ao médico, investiga a causa, para poder fazer o tratamento correto. Ah, mas eu tenho que tratar com medicamento? Para a glória de Deus, sim. Há momentos que a gente precisa, aí você não glorifica a Deus só porque teve que tomar um remédio? Não. Você foi ao médico, glória a Deus, porque tem um médico que sabe que está aí para ajudar você a entender a causa e a tratar. Agora, se Deus curou você instantaneamente com oração, glória a Deus. Se o processo foi demorado, glória a Deus. Não, eu preciso também de terapia, glória a Deus. Você só não pode esquecer que a fonte de cura sua está aqui. Amém? É Jesus que cura, Ele é o médico por excelência. Então a medicina faz o seu papel, os terapeutas fazem, mas quem cura é Jesus, é a palavra de Deus. Então,
Último ponto para a gente finalizar. Os jovens já chegaram. Quadro atual da alma do homem. E para finalizar, nós vamos falar da realidade, né? É preciso fazer uma autoanálise. Isso aqui é para cada um de nós. Tá. O texto ali ainda está dizendo, porque de dia a tua mão pesava sobre mim. Ok, pode tirar o texto. Deixa eu prosseguir aqui. Então, o último ponto, a gente fecha. Diga comigo, a vida é feita de significado. Qual é a diferença do sucesso para o significado? Os dois S aí. Quadro atual da alma do homem, né? Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que esse cego tem se tornado o cego da depressão, ansiedade e transtornos psíquicos. Cada dia mais a sociedade de psiquiatria vai classificando novos transtornos, mas a base comum é a mesma, né? O adoecimento da humanidade. A humanidade está doente, a sociedade está doente. Nós estamos adoecidos enquanto sociedade. Agora, a alma humana em colapso total. Durante a pandemia, estima-se que aumentou 30% o número de suicídio, né? Assustadoramente. Então é isto. Sucesso. Você já viu alguém que tem muito sucesso tirar a própria vida? Acontece, né? Você diz, meu Deus do céu, como pode? Ou alguém que tem sucesso ter outros problemas. Então, porque sucesso não necessariamente é significado. Pode ser que tem pessoas que têm muito sucesso na vida, no conceito da sociedade. Fazer desse sucesso, entendeu? Uma mola para o significado que ele quer dar. Por exemplo, alguém que consegue ter sucesso financeiro. Ele faz desse dinheiro um instrumento de ajudar a humanidade, de abençoar pessoas, de oportunizar melhora de vida para outras pessoas. Então, ele deu significado ao seu sucesso. Tem pessoas que nunca tiveram sucesso do ponto de vista social, do ponto de vista capital, da forma como nós compreendemos a vida. Mas a vida dele é carregada de significado. Um dia, quando Jesus andava, um rapaz falou assim, Senhor, eu quero te seguir para onde o Senhor for. E a gente tem que ter muito cuidado com elogio, com disponibilidade exagerada, né? E Jesus, ele diz, olha, as raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu não tenho nada para te oferecer baseado no que você está querendo. Então, a vida precisa encontrar o verdadeiro significado para ela fazer sentido. Então, esse ponto 3 aqui fala do colapso atual, né? E a gente precisa entender, primeiro, eu tenho que fazer uma autoanálise. Conhecer a mim mesmo e conhecer o meu próximo. Segundo, eu preciso entender que eu não sou autossuficiente. Deus nos fez interdependentes. Nós somos de natureza gregária. Nós nascemos para viver em comunidade e somos interdependentes. Eu dependo do meu irmão. Sem você, eu não sou nada, sou apenas uma partícula desse todo. Da mesma forma você, sem mim. Nós somos um corpo, membros desse corpo. E por último, eu preciso entender também que, na medida que eu compreendo que a minha alma está adoecida, eu preciso tratar. Então eu finalizo esta lição dizendo que Cristo providenciou todos os recursos para nós combatermos esse mal do século. Existem recursos espirituais. Qual recurso espiritual? A palavra de Deus é a oração. E estar no corpo de Cristo. Existem recursos materiais do ponto de vista de tratamento. A medicina é um recurso que Deus providenciou para tratar, né, os profissionais da área de saúde. Quando a gente fala de medicina no seu sentido mais amplo, né? A nutrição. É possível estar depressivo por não alimentar direito? É. Tem pessoas doentes por uma má alimentação. Então, o nutricionista pode lhe ajudar. E um fisioterapeuta pode lhe ajudar, um enfermeiro, e toda equipe, né, que compõe a área médica pode ajudar você. Então, isso nós precisamos buscar esse tipo de ajuda. Precisamos ter essa consciência, né?
Eu tenho uns amigos que já estão aí com seus 60 anos e a gente fala da necessidade de fazer exame de próstata e ele pula lá longe, né? Isso é o quê? Ainda tabu, ignorância. Nós precisamos entender que a medicina está para nos ajudar. A gente precisa se cuidar. Então, nós vamos, durante esses 3 meses, falar sobre bem-estar e vamos falar disso também. A minha esposa está pegando no meu pé já tem uns 3 meses para a gente aderir ao ciclismo, para melhorar a condição de bem-estar. Ano que vem nós vamos fazer 50 anos de idade. E aí a gente faz caminhada já há muitos anos. Mas a gente vai percebendo, doutor Francisco, que a caminhada já não vai resolvendo mais, né? O corpo vai chegando perto dos 50, aí aqueles quilos que a gente perdia assim, em poucos dias com um regimezinho desses que são passados para a gente já não perde mais. Então a gente precisa se conhecer, conhecer o corpo. Tem pessoas que acham que o corpo é para ser detonado, não, né? Eu digo, tem uns irmãos que são cultuadores da coca, né? Eu fico desconfiado quando as pessoas falam em comida assim de forma carinhosa, né? Olha uma coquinha com uma picanhazinha, entendeu? Eu já fico veaco. Esses aí, entendeu? Uma coquinha, uma farofinha, um feijão, entendeu? Ele trata a comida assim com tanto carinho e realmente é bom comer, né? Mas isso pode te dar muito problema. Então, essas coquinhas que os irmãos ficam tomando assim todo dia no almoço, aquela gordurinha da carne, né? Essas coisinhas têm feito muito mal. Aí eu conversava outro dia com a irmã, que ela estava assim bem elevada, né? A quinta potência, e ela, com todo respeito, não vou dizer o nome, não é uma crítica, mas é só para vocês entenderem. Aí é o que ela me disse, ela falou, pastor, eu como, aí eu ouvi ela fazendo isso na hora da comida, ela falou, encheu o prato de tudo que tinha na mesa, porque a Bíblia fala assim, comer de tudo, né, sem perguntar nada, apenas ora, mas não é para comer tudo, mas só dê tudo, né? Você pode, entendeu? Aí ela serviu e colocou a mão na cabeça, Senhor, neutraliza toda a gordura, entendeu? Eu vou comer aqui, mas isso não é para me engordar mais. Eu falei, irmã, você está tentando a Deus, como é que é isso? Você está colocando 3 quilos de comida para dentro e agora você quer que Deus faça um negócio que é sua responsabilidade? Deus não tem nada a ver com isso, não. Eu digo, você não vai diminuir, você vai engordar com isso aí. Agora, você quer uma dieta, procure o profissional de saúde para lhe ajudar, faça alguma coisa que você melhore. Agora, olha o desejo aqui, voltando ao começo. Aí a pessoa adoeceu por quê? Por causa de um desejo. E ela é hipertensa, e já pré-diabética, né? E aí sabe qual é o problema, irmão? Que quando a pessoa começa a adoecer, que ele vai no médico, e o médico fala assim, isso aqui não pode, parece que dá mais vontade ainda. Aí quando você imagina, eu que vou ficar sem comer carne o resto da vida, não pode. Aí parece que a ansiedade faz a pessoa, entendeu? Aí piora. Aí ele vai comer, aí come mais rápido, para driblar a consciência de que ele não pode, entendeu? Aí já faz uma digestão ruim, e aí adoece, é uma série de problemas. Então nós precisamos entender que espírito, alma e corpo, Deus ama tudo, entendeu? Deus ama você, o seu corpo tem significado para Deus. Então vamos caminhar esse trimestre cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa alma, das nossas emoções, porque os seus desejos não controlados vão complicar o seu corpo, vão complicar a sua vida. Então é preciso entender estas coisas, né? E eu termino esta lição contando outra historinha também de um senhor, de irmão que foi no médico, e aí o médico falou para ele, olha, você precisa tirar aí a carne vermelha, porque está ali prejudicando as suas taxas e tal. Ele falou, não, eu não vou fazer. Eu passei muita dificuldade a vida toda, agora que eu aposentei é que eu vou comer carne à vontade, você vem dizer para mim não comer carne? Eu não vou obedecer isso aí, entendeu? O senhor que sabe, mas... Entendeu? O que é isso? A nossa vida ela é feita de expectativa, né? A gente canaliza o nosso bem-estar, a nossa felicidade para coisas. O domínio próprio me faz, né, a deixar aquilo de lado. Por exemplo, café me faz mal, a cafeína de um modo geral. Então, tudo que tem cafeína, café, Coca-Cola, refrigerante eu não tomo de espécie nenhuma há muitos anos, né? Essas bebidas artificiais, os conservantes, eu percebo que isso me faz mal. Açúcar em excesso me faz mal. E esse mal se tornou em bem, por quê? Na medida que eu percebi que faz mal, eu não tomo. E café é uma bebida que brasileiros servem em todo lugar. Então, eu já dirigi, essa é a 5ª igreja, assim, e quando a gente vai na casa dos irmãos, o café é a oferta padrão. As pessoas nem perguntam, já traz, né? E é muito ruim um pastor rejeitar alguma coisa, a pessoa se sente ofendida, né? Então, eu tive que trabalhar isso com os irmãos.
né? E eu dirigi uma igreja que os irmãos gostavam muito de visita e esse movimento todo, e café, e farofa e tudo mais. Então, eu chegava, irmão, eu falei na igreja, digo, eu não tomo café, tá? Então já fica, mas, entendeu? Tomo água, tomo suco, de preferência com pouco açúcar ou sem, dependendo do tipo de suco, mas eu tomo água, mas se não tiver nada, não tem problema, está tudo certo. Aí as pessoas falam, mas como é que você não toma café? Aí tem um pastor amigo meu que ele diz, mas eu sinto a mesma coisa que você, eu fico tonto, mas eu tomo. Você entendeu? O fato de fazer isso tem alguma glória para mim? Não. Isso é uma questão de responsabilidade com o que está escrito. Eu sou o templo do Espírito Santo. Pode ser que eu viva mais? Não. Tem gente que vai fazer tudo e vai morrer depois dos 100. E tem gente que faz tudo certinho e morre cedo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a minha responsabilidade diante da palavra de Deus, com o que Deus fez. Ah, mas eu não aguento ser um café. Eu digo, onde é que está o domínio próprio? Onde é que está o domínio próprio? Então nós precisamos, igreja. Tá, 10:07 aqui, eu passei 7 minutos, irmãos, me desculpem, mas durante esse trimestre eu estarei ministrando várias dessas lições para a gente conversar. Até falei ontem com o superintendente, eu olhei a revista toda ontem e falei, isso aqui é muito pastoral, é uma coisa que eu gosto de conversar com os irmãos, né? E nós vamos caminhar nessa direção, porque eu quero ver os irmãos saudáveis. Porque na medida que você fica saudável, você produz mais no reino de Deus. Tem gente que não vem para a oração cedo, foi pastor, não dou conta, eu acordo tão mal, numa preguiça. Então, quem sabe, se você parar de jantar tarde, jantar cedo, comida leve, fizer uma alimentação adequada, você consegue levantar mais cedo. Porque se jantar chambari ou churrasco 11 da noite, não dá conta, irmão, de levantar. Não dá conta, entendeu? Levanta numa quebradeira, o corpo arrebentado. Então, é preciso organizar a vida, é preciso organizar, tá bom? E aí, fazendo isto, nós vamos o quê? Glorificar a Deus. Não tem pessoas depressivas porque está acima do peso? Tem. Outros porque está abaixo, e aí de todo tipo. Então, eu preciso ter esse cuidado, entender. É só essa mensagem que eu quero que você leve. A cura da alma, ela vai nos curar integralmente. Amém? Espírito, alma e corpo. Se você controlar seus desejos, suas emoções, e submeter a sua vida ao Senhor, nós vamos chegar no dia do arrebatamento ou no dia da partida em paz, sabendo que a gente cuidou do templo do Espírito Santo, que a gente cuidou das nossas emoções, que a gente foi responsável com aquilo que Deus nos entregou. Vamos orar? De pé, por favor. Eu quero orar pela sua vida. E nesta oração, eu quero fazer aqui, quero que você coloque diante de Deus o seu coração, a sua vida e diga, Senhor, me ajude a ser responsável com a minha vida, com o templo do Espírito Santo, com o meu coração, com a minha alma, eu preciso cuidar. Nesse trimestre nós vamos ministrar, você precisa terminar esse trimestre melhor do que você começou, em todos os aspectos, amém? Faça assim com a sua mão, Pai, no nome de Jesus. Nesse momento eu agradeço pela ministração da palavra, por aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração e ao coração da igreja. Nós sabemos que somos feituras do Senhor, que fomos criados para louvor da Tua glória. E sabemos, ó Pai, que somos cheios de limitações por causa do pecado. Quantas vezes nós não conseguimos controlar, ó Pai, desejos e tomamos decisões erradas, iramos, pecamos. Nesta manhã que o bálsamo do Senhor passe sobre nós, ó Pai. Todo o peso que alguém está trazendo da semana, de decisões que precisam ser tomadas, de frustrações, ó Pai, que o Senhor traga cura nesta manhã, que tenhamos uma caminhada poderosa nesse trimestre, que possamos chegar ao final do ano com o nosso coração, com a nossa vida totalmente transformada, ó Pai, a nossa mente cheia da Tua presença, um espírito reto diante do Senhor, um coração quebrantado, ó Pai, uma alma arrependida daquilo que praticamos ou que desejamos erroneamente. Que o Senhor traga cura para os depressivos, para os ansiosos, que o Senhor traga cura, Pai, também da inveja, que o Senhor traga cura do orgulho, da soberba, que estão alojados aí na alma e no espírito caído, que vejamos ser libertos de tudo isso. Que o nosso corpo também possa desfrutar de bem-estar, que a gente alimente adequadamente, que a gente possa respeitar as regras da Tua palavra para um viver saudável, Pai. Assim oramos e no Teu nome abençoamos a Tua igreja. Amém, amém.